Boa noite. Nesta terça-feira estamos no Bar do Português, que tem a coragem de apresentar esse podcast, Bebendo Conhecimento, cujo o interesse é entrevistar pessoas que fazem por essa cidade e que é um registro histórico. Essa é a ideia. Que esse registro histórico fique para sempre. É uma propaganda institucional do O Bar do Português. Estamos hoje com o meu amigo pessoal. Eu nem sempre falo isso, hein? Meu amigo pessoal, Fred Moraes, que já foi vereador, que tem empresas, que traz dinheiro para essa cidade, que luta desesperadamente por Sertãozinho. É um orgulho poder contar com a sua presença. Olá! Boa noite, professor. Obrigado, meu amigo. Fico muito lisonjeado aí por essa consideração, que é recíproca e verdadeira, você pode ter certeza. Agradecer ao Jota. É um prazer a gente bater um bate-papo descontraído, sem censura, sem nada combinado, e pode perguntar o que você quiser que estou aqui para responder. Sem pauta, é corajoso, sem pauta. E ó, esse happy hour no português, a exemplo dele, você não precisa beber. Você pode vir aqui para consumir uma porção maravilhosa. E hoje vai ser parmegiana de peixe. Oh, Jesus! Coisa boa! O senhor vai experimentar o melhor parmegiana dessa cidade. Não é brincadeira, o Bar do Português tem um happy hour que vem mulheres, que vem famílias, que vem o cara que saiu da empresa e não é caro. As pessoas têm uma imaginação que aqui é caro porque é o Bar do Português. Não, não é caro. Você tem as trezentinhas e você tem os espetinhos. É uma maravilha. Vamos perguntar para o Fred. Você é de Sertãozinho? Nasci em Ribeirão Preto, mas com poucos dias de vida vim para Sertãozinho. E a sua caminhada aqui? Ó, eu nasci dia 3 de junho de 1993, 15 para 6 da tarde no HC em Ribeirão. Eu sou filho de mãe solteira, tenho orgulho de falar isso. Mas Deus foi tão bom comigo que o meu pai que me criou, ele criou meus tios, criou minha mãe e me criou. Tanto que ele foi a figura paterna, porque o meu pai biológico não quis assumir, pelas razões dele, que eu não tenho mágoas em relação ao passado, acho que isso até me fortaleceu, me forjou. Sim, com certeza. E meu pai, Eugênio, que foi açougueiro no Gimenez, todo mundo conhece ele, foi um dos melhores açougueiros. O prefeito até comentou uma vez na entrevista do programa do Jota, Zezinho Gimenez, que meu pai trabalhou no Gimenez. Mas você vê interessante, meu pai conheceu a minha avó estava grávida, ele gostou da minha avó e decidiu assumir minha avó. E aí eles mudaram, ele é de Pradópolis, né? Inclusive ele quis ser enterrado lá, os restos mortais dele estão lá. E aí meu pai recebeu uma proposta para trabalhar em Cravinhos. Meu pai era galanteador, garanhão, torrou todo o dinheiro com a mulherada e recomeçou a vida. E aí meu pai recebeu uma proposta e foi trabalhar em Cravinhos. Inclusive mês passado agora, final de ano, retrasado, a minha mãe até mandou uma foto. Primeiro lugar que ela foi criança quando morou lá com meu pai. Ficaram lá em Cravinhos, aí logo ele recebeu uma proposta para trabalhar no supermercado do Vinícius. Ah, lembra? Conhecidíssimo. Lá no final da Barão. É, conhecidíssimo. Meu pai veio para cá, trabalhou no Vinícius, antes da década de 90, recebeu uma proposta no Gimenez e foi trabalhar no Gimenez. E meu pai trabalhou até aposentar lá, e com isso ele foi me criando, me criou, cuidou de mim. Aí minha mãe casou com meu ex-padrasto, finado padrasto, não deu certo porque ele não gostava de trabalhar, acabou separando, então ela praticamente me criou sozinha, mas com o apoio do meu pai e da minha avó. Então quem me buscava na escola, eu estudei no Raul do Prado Viana. Sim. Tenho muito orgulho da história que eu tenho no Viana, me formei lá, meu pai me buscava, meu pai fazia comida, meu pai cuidava de tudo. Inclusive eu ainda já estava pré-adolescente, a gente quer paquerar tudo, até fala, pô pai, eu tô grande, você ficar me buscando na escola, não pode, pô. Sempre uma vergonha. E aí foi indo, depois fui pra Tecnocert. Belíssima escola do Rubão. Tecnocert, professor Rubão. Fiz o colegial, aí eu comecei a trabalhar no primeiro emprego, trabalhei
com o ex-vereador Eliseu Costa. Então eu mexo com política desde os meus 7 anos de idade. Então eu saí no jornal com 9 anos. Depois a primeira campanha ativa que eu participei de pedir voto por espontaneidade foi em 2008, eu tinha 14 anos. Ganhamos a eleição com o Eliseu, fui trabalhar no meu primeiro emprego e comecei a ajudar na parte comercial. Ele tinha uma revista para empreendedores e eu fazia a captação de clientes. Então, a Coca-Cola de Ribeirão, André Biagi, eu sempre ia nos top, ele até ficava surpreso. E fazia intermediação, me dava uma comissão também para me ajudar. E à noite estudava o terceiro colegial e o técnico e administração juntos. Aí depois fui para a Unip fazer direito, Barão de Mauá 1 ano, depois fui para a Unip. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Aí eu trabalhei de corretor de imóveis no Vita, residencial, porque por mais que eu fiz faculdade, eu sempre quis empreender. Lógico que você ser um advogado hoje, você é um empreendedor também, porque você tem que criar uma carteira, você tem que criar um cliente, né? Você demora um tempo para construir uma história. Outros também, não sei, né? Tem uns que estouram na advocacia, outros ficam trabalhando de funcionário, enfim. Mas aí quando tava para terminar, eu falei, não, peraí, eu vou me formar até eu começar a me levantar, até construir minha carreira. E trabalhar no escritório das 8 às 6 para ganhar R$ 1.800, cumprir mais de 20, 30 prazos por dia. Eu falei, não é isso que eu quero para mim não. E eu quero empreender. E aí foi quando eu fui pro Vita, tirei meu Cresce e falei, vou trabalhar com corretagem. Aí comecei a trabalhar vendendo apartamento, aí comecei a ver os ganhos, falei, opa, é isso aqui que eu quero empreender. Aí minha mãe ficou doida, falou, pô, você foi fazer faculdade pra você ficar entregando papel na Barão? Falei, não, eu sei onde eu vou chegar. E aí com isso eu fui, fiquei 2 anos lá no Vita, me deu uma bagagem. E aí montei minha empresa, antiga empresa, eu e meu ex-sócio, tivemos a construtora, que foi um estouro. Nós, em 1 ano, batemos recordes que ninguém no ramo bateu, com mais de 50 contratos. Infelizmente, pela pandemia, teve seus percalços. Mas o verdadeiro empreendedor, ele vai lá e recomeça de novo. Ele não baixa a cabeça, ele não baixa a guarda. E com isso, sendo vereador. E aí, estamos aí. Passei por 2 processos na minha vida, que foi a separação da minha primeira mulher e também a separação da minha antiga sociedade. E 2 coisas me ajudaram muito. Primeiro, Deus. Sem Deus a gente não faz nada. E segundo, eu aprendi muito com um cara que se tornou até um amigo. Um mentor, que é o Ike Batista. Certo. Eu passei um dia com ele, a convite dele, passei o dia inteiro com ele, fiquei das 10 da manhã, 9 da manhã até 7 horas da noite com ele, jantei no restaurante dele e o cara é uma sumidade. Porque na verdade, eu não sei se você sabe, nos Estados Unidos, eles modelam mais os fracassos do que o sucesso, porque o sucesso não tem segredo. O sucesso é trabalho, resiliência, persistência. Agora, os Estados Unidos, eles valorizam o fracasso por quê? Para aprender com os erros de quem fracassou, para não cometer os mesmos erros. Perfeito. Enquanto no Brasil se julga quem quebrou, vamos dizer assim, que na verdade, igual ele diz, ninguém quebra a empresa, mas a cabeça não, porque a riqueza está na mentalidade. Nos Estados Unidos valoriza o cara que fracassou. Aí ele vai no cara, por que você fracassou, o que aconteceu, o que precisa aperfeiçoar para não cometer esse mesmo erro. Então eu aprendi muito com resiliência, porque eu falei, pô, eu fiz um VGV de 7 milhões e tive um prejuízo de quase 10%. O cara foi bilionário, o cara teve prejuízo de bilhões, aí o cara foi lá, dos negócios dele, deu para garantir 300 milhões, ele deu uma participação numa empresa, deu participação no outro, e detalhe, ele não parou de empreender. Ele começou a pegar e criar novos negócios, criar novos projetos. Então aquilo foi um gás pra mim. Porque quando acontece algo que você não tá esperando, você assusta. Você, porra, o que aconteceu tal? Eu fiquei alguns meses, tal, abatido e tal. E principalmente por ser uma pessoa pública, por ser um político. Então os maldosos, os asseclas sempre exploram isso. Mas eu aprendi a lidar com isso. Porque o cara que gosta de você, ele vai gostar de você pelo que você é. Não pelas suas circunstâncias, porque tudo na vida passa. Tanto o sucesso quanto o fracasso, ele passa. E quando você tem o sucesso, que é uma coisa que eu aprendi, você precisa administrar. Você aprender a administrar para sempre quando vir a crise. É o que a Bíblia ensina de José. José teve a visão e falou, ó, esses 7 anos de fartura vamos armazenar porque vai vir 7 anos de vaca magra.
Então vamos se preparar pelo que vai vir pela frente. Foi o que aconteceu. 7 anos de fartura, ele abasteceu 20%. Quando chegou a crise, ele teve estoque. Então, criatividade, inovação, enfim. Talvez seja um pouco, até desculpa que eu não sabia o que você ia perguntar, mas basicamente a vida é isso aí. Eu achei maravilhoso. E como você é um homem religioso, e eu li a Bíblia 6 vezes. Eu estou na 7ª leitura. Eu li 15 vezes. Olha, achei alguém que bate em mim. Não tinha achado pastor e nem padre que tivesse batido em mim. Bate mais nós. Quem que é? Eu Marco não conheço. Feliciano, que é Mas meu amigo. o Marco Feliciano. O Marco já leu a Bíblia mais de 100 vezes. Aí eu não sabia disso. Eu não tenho sabia um amigo disso. que leu nessa casa, o Eduardo Reis, e tem mais de 800 diplomas de cursos bíblicos. Puxa, Eu já trouxe ele aqui em Sertãozinho. É um homem de Deus. Quando ele começa a ensinar, você não vê a hora passar. Ele ensina 2 horas e meia, 3, 4 horas direto, sem você perceber. Já que você entrou por aí, vamos, né? Que não tem pauta, você não pediu para não ter pauta e sem censura. Qual é o segmento que você segue? Qual é a igreja que você vai? Porque é bom estimular as pessoas. Conhecer o seu pastor. Eu fui apresentado na Ágape. Ah, linda igreja. Com 4 anos, na época do pastor João Batista e do pastor Toninho. Aí minha mãe, em 90, eu tinha 4 anos, 3 para 4 anos. 99 fomos para a Assembleia de Deus, pastor Severino. Aí eu fiquei de 99 até 2022 na Assembleia de Deus, Campo de Ribeirão Preto. Perfeito. Senti muito quando o pastor Severino saiu, porque o pastor Severino é uma sumidade, todo mundo conhece. Quem não conhece o cara, quem não conhece o cara. Casou o Jota, casou todo mundo. Só não casou eu, infelizmente, porque ele já tinha aposentado. Tanto é que ele falou: se eu tivesse pastor, nem deixar, eu ia ver com quem você ia casar. E depois aí eu fui pra Igreja Batista, aí encerrou meu ciclo lá por uma questão particular, e aí voltei pra Ágape com o pastor Cássio, tô lá desde 2024. Você vê como que é o ciclo, né? Eu voltei pra onde eu fui apresentado e onde foi tudo começou. Mas ainda vou na Assembleia, tenho muitos amigos na Assembleia, porque a minha história, a minha formação, eu fiz teologia também na ETAD. Fiz teologia, cursei teologia, sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. E aí, fiz teologia, preguei muito, viajei bastante. Depois que eu me tornei vereador, as tarefas elas ocupam muito tempo, muita demanda. E eu nunca gostei de misturar política com pregar. Porque eu acho que você tem que saber separar as coisas. Política é política. Tem gente que usa o púlpito, a igreja, para fazer política. Eu não. Sim. Você não tem que usar o reino para fazer política, mas usar a política para expandir o reino de Deus. Então nunca obriguei nenhum pastor a pedir voto para mim, nunca obriguei nenhum pastor a falar de mim. Sempre as relações e as alianças que eu construí e ainda tenho, foi porque fluíram, foi porque quiseram. Tanto que quando eu ganhei em 2020 para vereador, eu estava congregando na Assembleia, mas em Ribeirão Preto, porque eu senti que o pastor Severino saiu. E o pastor aqui até tava falando: não, o Fred tem que pedir voto lá em Ribeirão, porque ele não congrega mais aqui. E teve 11 candidatos, e eu ganhei dos 11 candidatos, mesmo não estando aqui. Por quê? Porque eu não forcei, as pessoas souberam separar as coisas. Nós estamos no Bar do Português, esperando a Parmegiana. Vamos fazer um tempinho, tome uma água, voltamos já com essa sumidade. Fred.